Bom, então, assim, primeiro, antes de entrar propriamente na minha fala, eu já queria fazer um alerta que o meu título é Autoridade, Intertextualidade e Abordagem sobre Fontes Jurídicas Medievais. E aí, esse fontes jurídicas medievais pode levar a crer que eu vou falar sobre vários tipos de fonte jurídica, o que não é verdade, né? Eu vou me concentrar especificamente em fontes que nós chamamos de composição erudita, né? Que são obras de reflexão jurídica produzidas no contexto das universidades, principalmente, entre a segunda metade do século XII e o século XIII. E com mais detalhe ainda, eu vou falar de obras de direito canônico, com algumas referências também ao direito civil romano. No entanto, como o que eu vou apresentar aqui também tem relação com uma proposta metodológica, eu acredito que a minha fala possa ser aplicada a outras fontes jurídicas de natureza diversa das que eu vou trabalhar hoje. Tá? A minha fala é inspirada pela necessidade de pensarmos de forma interdisciplinar. Então, a minha reflexão hoje, ela tem ligações com a história, com o direito, com a teoria literária e com a antropologia jurídica. Além disso, é importante ressaltar o potencial dessas fontes jurídicas, né? Então, por que é que seria interessante, né? Porque elas podem indicar uma nova maneira da sociedade refletir sobre si mesma, se construir e se reinventar. Essa é a potencialidade das fontes jurídicas que fazem com que seja um tipo de documento muito interessante para os historiadores. As relações sociais e políticas são afetadas diretamente por esse discurso, gerando novas práticas, novas formas de organização. Ao mesmo tempo, a reflexão do direito também precisa levar em conta as experiências vividas e as diferentes situações para melhor se aplicar e se desenvolver e se adaptar às realidades de cada grupo ou comunidade. Então, há uma relação, ao mesmo tempo, do direito como reflexo e também produtor de realidade. Dessa forma, hoje, eu vou trabalhar uma parte um pouco mais conceitual e metodológica e depois um caso particular. Então, a minha fala está, grosso modo, dividida em duas partes. Na primeira, eu vou apresentar 3 conceitos que são importantes para a abordagem metodológica que eu vou propor, que é a noção de autoridade, de intertextualidade, que são as 2 palavras que constam já do título da minha fala, e o conceito de paratexto. Na segunda parte, eu vou apresentar um caso de um tipo específico de paratexto, que são as glosas, para tentar mostrar como aplicar essas noções de autoridade e intertextualidade e o tipo de conhecimento que nós podemos obter do direito canônico ao utilizar essa metodologia. Começando então com a noção de autoridade. A partir do termo latino, utilizado nos termos medievais, auctoritas. A palavra auctoritas carregava uma série de significados diferentes durante o período. As autoridades eram, inicialmente, os autores mais frequentemente citados, mas o termo poderia também ser utilizado para se referir aos próprios textos ou trechos de textos que conferiam autoridade. A auctoritas tinha uma relação próxima à verdade e aos exemplos que deveriam ser seguidos. Ainda que olhássemos para os chamados gigantes intelectuais do século XIII, por exemplo, como Tomás de Aquino ou Alberto Magno, não chegaríamos a um entendimento final sobre a autoridade na Idade Média, porque não existia uma concordância sobre quem detinha o mais alto grau, exceto por Deus, obviamente. Existia um discurso complexo e de concorrência entre autores e textos. Muitos autores, inclusive, referem-se à Idade Média como sendo uma cultura de autoridades. Portanto, ao invés de uma noção monolítica, a auctoritas medieval é, como diz o Jan Ziolkowski, um vasto edifício construído ano após ano, século após século, pela cooperação e interação de textos e leitores. A palavra latina, auctoritas, vem da linguagem jurídica romana,
na qual ela tem uma série de significados. Auctoritas traz a noção de aumento, ela vem de augere, a palavra augere, aumento. O aumento necessário para validar um ato que emana de uma pessoa ou de um grupo que não podem sozinhos dar efeito pleno ao ato que executam. Ao mesmo tempo, a auctoritas é também o valor que se coloca sobre um ato jurídico, uma lei ou uma decisão judiciária. Para o direito romano, além disso, existia a autoridade do imperador unida no binômio auctoritas potestas. Ao longo dos séculos, a noção romana vai se transformar na formulação medieval jurídica, com a separação entre a noção de auctoritas e potestas. No século XII, o Decreto de Graciano, vou falar um pouquinho mais sobre ele um pouco mais para frente, que é uma obra de 1140, e é considerado o primeiro grande manual do direito canônico. O decreto vai incorporar uma fala do Papa Gelásio, um Papa do século V, que ao escrever ao imperador Anastácio, disse: 2 poderes dirigem o mundo, a auctoritas sacrata, dos pontífices, ou seja, a autoridade sagrada dos pontífices, e a potestas real. Retomada e comentada por inúmeros juristas ao longo dos séculos XII e XIII, a autoridade, então, passou a ser interpretada também como um prestígio pessoal que legitima o direito de comandar. As qualidades do homem, sua função, uma consagração religiosa ou o pertencimento a uma linhagem ilustre contribuem para que ela seja imposta. Além disso, os juristas medievais qualificavam de autoridades, ou auctoritates, né, o termo latino, os textos das escrituras dos pais da igreja ou de grandes juristas que faziam a autoridade e eram, portanto, tidos como obrigatórios, tanto como fonte de estudo, como fonte legitimadora do direito. Assim, há uma interseção entre a noção do autor, do auctor, e de autoridade. O que está em jogo é a inscrição do individual no social e do cultural no político. A relação entre o acontecimento e a memória, a palavra e a verdade, e, acima de tudo, para o contexto medieval em particular, o lugar do homem diante de Deus. No caso especificamente do direito canônico, dos séculos XII e XIII, aponta-se com frequência uma tensão entre a noção de originalidade ou de autoria e a tradição, particularmente pelo papel das autoridades nos processos de compilação e organização desse direito. Até meados do século XX, muitos estudiosos partiam do princípio que, para a Idade Média, ao menos até o século XIV, a autoridade era mais importante que a originalidade, e que, portanto, não poderíamos atribuir uma noção autoral aos textos medievais, e tampouco considerá-los como sendo fruto de uma criação nova. No entanto, as duas coisas não são excludentes, e na intensa intertextualidade do período medieval, os termos auctor e auctoritas estavam relacionados de forma quase circular. O autor era o criador de um texto, um livro, uma compilação, um decreto, que merecia ser lido, e a auctoritas era o texto que merecia ser lido, porque escrito por um autor. Essa intertextualidade, inclusive, nos leva, então, para o nosso segundo conceito, né? Porque essa intertextualidade, ela é uma das características que garante a intertextualidade, garante a autoridade do texto. Em seu sentido mais amplo, intertextualidade diz respeito ao fato de que quase toda comunicação acontece entre textos, ou seja, os textos deveriam seu valor e significado a partir da relação com outros textos. Aqui eu estou trazendo algumas das referências bibliográficas, né, para quem quiser depois olhar, eu posso depois compartilhar, né, uma referência mais completa. Desde que Júlia Kristeva cunhou o termo nos anos 1960, e aqui um parênteses, é que a Júlia Kristeva recebe a atribuição de ser a primeira autora que usou o termo intertextualidade, mas ela se inspira muito no trabalho do Saussure e do Bakhtin, né, que já trabalhavam com uma percepção semelhante, né, mas ela é a primeira vez que aparece escrito.
Tá? Então, desde que ela cunhou o termo, a ideia de intertextualidade tem sido dominante nos estudos literários e culturais, sendo utilizada por quase todas as correntes teóricas. No entanto, intertextualidade continua sendo tema de uma diversidade de interpretações tão grande e definida de forma tão variada que o conceito é tudo menos transparente. O conceito de intertextualidade surge da percepção de que textos, sejam eles literários ou não, são construídos por sistemas, códigos e tradições de outras formas de arte e cultura em geral, que são também cruciais para a compreensão da obra. Os textos são entendidos como não contendo qualquer significação independente. Interpretar o texto, descobrir o seu significado ou significados, significa traçar essas relações. A leitura, portanto, transforma-se no ato de deslocar-se entre os textos. O sentido existe entre o texto e todos os outros textos aos quais ele se refere, passando de uma noção de texto independente para uma de rede de relações textuais. A intertextualidade reflete visões da sociedade e das relações humanas. É um conceito que pode ser empregado para comentar ou mesmo capturar as características de uma parte da sociedade ou de um período histórico. O termo parece ser tão útil exatamente porque ele ressalta as noções de relação, interconexão e interdependência. Então, exatamente por isso a gente consegue tirar do campo específico da teoria literária, para qual ele foi criado, e utilizá-lo na nossa análise de outras formas textuais. A ideia de intertextualidade depende, como Roland Barthes argumenta, da figura da teia, da trama, do tecido, e aí é uma analogia que o Barthes faz, que é bastante conhecida, né, da palavra texto, em sua origem advinda da noção de tecido mesmo, né? Então, do tecido entrelaçado a partir das linhas do que já foi escrito e do que já foi lido. Independentemente de como é usado, o termo intertextualidade promove uma nova percepção do significado e, portanto, da autoria e da leitura. Uma visão que é contrária a noções, uma visão que é contrária a noções enraizadas de originalidade, unicidade, singularidade e autonomia. Portanto, rompendo com aquela suposta oposição que eu mencionei agora há pouco, ou tensão entre originalidade e tradição. Não é isso que determina, de fato, um texto. Todos os textos são intertextuais por excelência, tá? Portanto, uma leitura intertextual nos incentiva a resistir a uma leitura passiva dos textos, ou mesmo uma leitura que se diria de capa a capa. Ela permite que nós transitemos dentro dos textos de diferentes maneiras. O diálogo intertextual é uma característica comum dos textos medievais, particularmente dos textos de direito, que eram constantemente glosados, ou seja, recebiam as glosas, que são os comentários de margem de texto, resumidos e explicados. Os comentários eram frequentemente incorporados às edições. Então, no processo de anotação que se fazia, com o passar do tempo, esses comentários ou essas glosas iam sendo incorporadas às edições e passavam a ser considerados os comentários oficialmente aceitos. Isso acontece, por exemplo, também para o texto da Bíblia, que vai ter o mesmo fim, né, e para os textos jurídicos, e você vai começar a ter um conjunto que são as chamadas glosas ordinárias, né? A glosa ordinária é aquela que é oficialmente aceita e que passa a ser incorporada e passa a fazer parte do texto. Os leitores, a partir desses comentários, eram constantemente remetidos a outros textos, espécies de notas de rodapé do mundo medieval, travando um diálogo rico entre as obras. Então, em cada comentário você podia ser enviado para um outro autor, para um outro texto, para uma outra parte do mesmo texto.
Portanto, a intertextualidade é também garantidora da autoridade de um texto ou do autor, porque ela conferindo simultaneamente autoridade ao texto que ela cita e também ao que é citado. Essa intertextualidade pode ser explícita ou implícita, né? Implícita seria, você precisaria ter um conhecimento de outras obras para compreender que há relações estabelecidas ali. Mas muitas vezes, nas obras do direito canônico dos séculos XII e XIII, são referências explícitas, são referências diretas no corpo do texto, né, a outras obras, outros autores ou outras partes da mesma obra. Muitas vezes, essa intertextualidade aparece, então, no paratexto. E aí eu entro no terceiro conceito aqui que eu queria trazer para vocês, que é um conceito criado também por um literato, que é o Gerard Genette. Ele cunhou o termo, aparece pela primeira vez em 1987, numa obra sua que se chama Seuil, que foi traduzido em português para textos editoriais, uma mudança bastante grande de título, demorou mais de 20 anos para ser traduzido para o português, e finalmente foi em 2009 pela Atelier, se eu não me engano. Ele criou esse termo paratexto para pensar sobre as práticas que acompanham a produção e a recepção de um texto. Os paratextos são os textos de acompanhamento de uma obra. Por exemplo, as informações sobre o autor, as notas de edição, o glossário, a bibliografia, os prefácios, os pós-fácios, as citações, as referências, etc. Segundo Genette, o paratexto é, e aí vocês têm a citação na tela para vocês, aquilo por meio de que um texto se torna livro e se propõe como tal a seus leitores e de maneira mais geral ao público. Mais do que um limite ou uma fronteira estanque, trata-se aqui de um limiar que oferece a cada um a possibilidade de entrar ou retroceder. Então, o que está por trás dessa definição do paratexto é que o livro, e aqui ele está pensando no livro moderno, né? O livro é composto de todos esses elementos e não só exclusivamente do texto em si. Claramente, a definição e as tipologias estabelecidas por Genette não condizem totalmente com a realidade de uma cultura manuscrita pré-moderna. Assim, optamos por utilizar o que um conjunto de autoras, né, que organizou esse volume que se chama Inscribing Knowledge in the Medieval Book, né, então, escrevendo conhecimento no livro medieval, o poder dos paratextos. Essas autoras propõem uma definição que elas vão chamar de etimológica, né? Simplesmente pegar a palavra e entender o que ela poderia significar, embora a palavra seja um neologismo que o Genette cria. E, portanto, elas vão definir o paratexto de uma forma ampla, ou seja, o fenômeno que acontece junto, mas também ao lado ou em volta do texto, sendo melhor, então, falar em elementos paratextuais, indicando os diferentes aspectos constitutivos do texto medieval e olhando para o seu desenvolvimento histórico, suas funções e contextualizações dentro dos processos de criar, transmitir e ou deliberadamente moldar o conhecimento. Assim, focaliza-se nas várias situações de comunicação e recepção de textos e fontes medievais, examinando os impactos culturais, sociais e institucionais de diferentes tipos de paratexto que aparecem no livro manuscrito. O paratexto tem uma relação estreita com o poder, no sentido de autoridade, ao estabelecer e contestar tradições gráficas, intelectuais ou textuais, ou mesmo como conflito de poder, ao pensar como os elementos paratextuais, e aqui a gente pode incluir para os textos medievais diagramas, glosas, imagens, rubricas, etc., como esses elementos, ao mesmo tempo, inscreviam e expressavam as relações de contestação entre os produtores e os consumidores do conhecimento. Os elementos paratextuais, então, são expressões visuais de poder que organizavam e compilavam o pensamento na página escrita
e eram conscientemente utilizados, negociados ou resistidos pelos autores, escribas, artistas, patronos e leitores que produziam, propagavam e respondiam a essas obras. Assim, problematiza-se as noções simplistas de produção versus recepção, ao explorar como os paratextos ocorrem ao longo de um longo espectro temporal, desde o momento originário da produção até o da propriedade do texto, quando, por vezes, os marcadores paratextuais são acrescentados muitos séculos depois, com muitas etapas no meio do caminho. Dessa forma, o uso e a criação de paratexto abria oportunidades de criar novas tradições, em um sentido formal, ou permitia respostas puramente individuais da parte daqueles que anotavam, decoravam, organizavam ou transcreviam os textos. O paratexto pode servir como uma ferramenta poderosa através da qual os muitos agentes envolvidos na produção e no consumo do conhecimento podiam estabelecer, aprimorar e expandir os corpos de autoridade em campos como o direito, a medicina, a filosofia, a religião. No mundo das universidades medievais, onde a glosa era o principal paratexto, através do qual os juristas comentaram e construíram as primeiras coleções de direito romano e canônico, e que possibilitavam aos estudantes interagirem com o crescente corpo de ensinamentos legais, o prefácio também podia ser utilizado para autorizar e disseminar esses corpora jurídicos depois deles serem constituídos. Outros autores dessa coletânea, Inscribing Knowledge, trabalham com os paratextos de fontes jurídicas. Mário Ascher e Paola Maffei, por exemplo, mostram como o caso dos textos legais é paradigmático de como os paratextos estão intimamente ligados em questão de poder e autoridade. Eles são muitas vezes uma resposta a necessidades específicas da sociedade e, portanto, centrais para as inovações do pensamento jurídico. Por exemplo, as primeiras glosas jurídicas ajudaram a navegar a vasta obra de Justiniano. E fosse em palavras isoladas ou explicações mais substanciais e referências cruzadas, todas mostram como os juristas flexionavam seu poder para influenciar a aplicação da lei. Em relação à diferença entre as práticas textuais do direito canônico, civil e local, Ascher e Maffei sublinham como o século XIII trouxe o problema de nova legislação sendo promulgada por papas, reis, por cidades. Nesse contexto, os estudiosos do direito sentiram a necessidade de revisar as glosas e procurar novas ferramentas e métodos de interpretação. Como exemplo, é a emergência da Escola de Orleans, que se torna um centro especializado em revisar as glosas de Acúrcio. Acúrcio foi o primeiro comentador do direito romano de origem justiniana, né, do Código das Instituições e do Digesto, né, e aí a Escola de Orleans vai fazer a revisão das glosas, né, com o passar do tempo. Da mesma forma, novos métodos didáticos surgiram com diferentes maneiras de escrever, explicar e palestrar. Então, são as novas formas que surgem de texto, como as summa, as lecturae e as repetitiones, que também são as formas de aula, né, de palestrar, que abriram novos horizontes de implementação jurídica. Os mestres, os professores, tinham o poder de contestar ou aceitar autoridades e também de moldar a criação do direito através de paratextos, que adquiriam visibilidade internacional, e esse internacional no sentido bem amplo, de circulação por todo o espaço, né? E possibilitavam a circulação de um sistema legal comum. Joanna Franska trata dos paratextos visuais nas imagens de manuscritos jurídicos, dando precedência ao papel do leitor na criação e no uso do aparato paratextual. O estudo de Franska centra nas características funcionais das imagens marginais em obras jurídicas, principalmente naquelas de direito romano.
Elas são relacionadas ao texto frequentemente como imagens figurativas ou narrativas. Elas marcam ou chamam a atenção para um conceito ou termo, e a localização dessas imagens pode indicar os interesses dos juristas. Essas imagens desempenhavam uma variedade de funções. Algumas repetem o significado de uma palavra ou frase, algumas são trocadilhos, outras acrescentam humor, algumas são explicativas, e algumas são atualizações de conteúdo. Então, por exemplo, pegar um texto de direito romano, com uma imagem com um texto que trata de lançadores romanos de pilo, né, da lança romana, e trocar a imagem por uma de arqueiros medievais, para fazer uma atualização para o contexto em que as obras estão sendo utilizadas. Nesse sentido, as imagens podem oferecer auxílio interpretativo aos leitores, fazendo referência à informação extra ou intertextual. Se essas imagens possuem alguma função mnemônica ou não, elas parecem reforçar uma leitura não linear dos textos e mostrar como os paratextos são utilizados para autorizar e não necessariamente desafiar a norma. As adições e alterações paratextuais e adaptações nos ajudam a entender que o texto medieval é um objeto mutável dentro de um contexto histórico de interações sociais em desenvolvimento, com sua própria vida e poder de influência. Além disso, o paratexto emergiu como sendo um elemento chave para reconstruir os perfis sociais e culturais de escribas, leitores e comunidades, também para examinar os diferentes processos de comunicação ou transmissão do texto nesse período. Um elemento paratextual fundamental para o desenvolvimento do direito canônico a partir da segunda metade do século XII eram as glosas. O ato de glosar foi fundamental para o desenvolvimento da tradição intelectual medieval, particularmente no campo do direito. Como proposto por Guilherme de Conche, glosas eram comentários completos que serviam o propósito de explicar ao mesmo tempo a doutrina do autor, o contexto e as palavras específicas. Essa maneira de produzir conhecimento foi fundamental para os textos jurídicos, uma vez que clarificações eram necessárias e o diálogo intertextual era a forma como esse pensamento avançava. As glosas às principais obras, como a obra do Decretum do Graciano, que eu já mencionei, e ao Liber Extra, que é uma compilação de decretais, foram progressivamente incorporadas aos manuscritos e às edições, e tornaram-se os comentários oficialmente aceitos. Eles eram, portanto, considerados autoridade nas questões de doutrina. Os textos jurídicos do século XII em diante representam uma rede intricada de conhecimento. Eles incorporam 3 ações distintas, mas interligadas. Em primeiro lugar, a composição e a compilação. Em segundo, a leitura e o ensino. E, por fim, o comentário. Portanto, no contexto do desenvolvimento das universidades e de estudo desses textos, nós estamos falando de um ambiente orientado pela escrita, onde os avanços ocorrem através desses 3 processos. As glosas estão dispostas em diferentes camadas, existindo inclusive glosa da glosa. Eu já vou mostrar alguns exemplos para vocês. As referências são dadas através do uso de marcadores, que podem ser representados por letras A, B, C, por números, 1, 2, ou por símbolos específicos, como cruzes ou bolinhas, ou outras marcações. As edições impressas do século XV até o século XVII, que são conhecidas como incunábula, mantiveram a distribuição de página, o que a gente chama de mise-en-page, dos manuscritos. Em algumas edições, os marcadores, inclusive, tendem a aparecer em tinta vermelha, tornando a identificação e localização mais fácil. Mas outras edições não seguem necessariamente o mesmo acesso. Então, nós vamos ver aqui um exemplo do Decretum de Graciano. O Decretum, como eu mencionei acima, é uma compilação produzida por volta de 1140, toda uma discussão sobre a datação, né? Ele foi feito provavelmente em várias versões diferentes, e ele tornou-se um manual de estudo pela maneira como organizou e compilou as discussões de casos de direito, né? Nós temos aqui
um manuscrito do último terço do século XIII, né, que faz parte da coleção... só um minuto, deixa eu ocultar aqui. Que faz parte da coleção Walters, da Biblioteca de Baltimore, e vocês conseguem ver o texto com as glosas no entorno, tá? Nas margens. E aqui nós temos a conhecida como Editio Romana, a edição romana de 1582, também do Decreto do Graciano, e nós temos podemos ver aqui a manutenção do formato e da colocação das informações na página. Então, nós temos no centro o texto do decreto e nas margens, todo em volta do texto, as glosas, né? Aqui, para a gente entender, então, um pouco essas referências que eu disse, então, desse cruzamento de informações. Se a gente pegar dentro deste capítulo, esse é um capítulo da questão 1 da causa 16 do Decreto de Graciano, né? O texto é só isso. E aí, se a gente olhar mais de perto, né, nós vamos ver que nessa edição há os elementos marcadores em vermelho. E nós temos, por exemplo, aqui a palavra secures, indicada pela letra K, e a glosa ali que faz uma explicação sobre a que se refere essa palavra secures. Da mesma forma, nós temos aqui em outro lugar do texto o si pecauero, marcado pela letra M, em vermelho ali, e a glosa na lateral. Então, percebam que as glosas não precisam estar tão próximas. No caso da si pecauero, a glosa está praticamente ao lado da palavra, mas aqui no caso de secures há uma distância grande, então por isso a necessidade das referências. Você precisa procurar no texto onde estão as notas, né? E, como eu disse, é possível ter uma glosa dentro da glosa. Aqui nós temos monasterium, né? E uma glosa do lado de fora da glosa, explicando essa palavra que já contém dentro, que já estava na própria glosa. Então, por isso que nós dizemos que são camadas, porque claramente essas glosas foram acrescentadas com o tempo, né, e acabaram sendo incorporadas e transformadas nesse modelo de circulação que já desde o final do século XIII circula dessa maneira na maioria dos manuscritos. E aí as edições mantiveram dessa maneira, né. Um segundo exemplo que nós podemos ver... Oh, desculpa, botão errado, coisas que acontecem. Ok, vamos lá. Um segundo exemplo aqui é o caso do Liber Extra. O Liber Extra é uma compilação de decretais. Decretais eram cartas, respostas que o papado emitia às solicitações feitas à cúria. Essas decretais, ao longo do tempo, foram organizadas e compiladas, e em 1234... há outras compilações de decretais. O Liber Extra, de 1234, foi oficialmente encomendado pelo Papa Gregório IX, que queria oficializar quais eram as decretais corretas. Ele se incomodava que havia decretais meio escusas circulando, então ele encomenda para um dominicano, que é o Raimundo de Peñafort, a organização e a compilação desse conjunto de decretais. Então, ele recebe o nome de Liber Extra, às vezes também se referem a ele como as decretais de Gregório IX, né? A edição é a mesma edição na qual encontramos o decreto do Graciano que eu acabei de mostrar. Por quê? O decreto do Graciano e o Liber Extra vão compor o Corpus Iuris Canonici, o corpo de direito canônico, que vai reger a igreja, para vocês entenderem um pouco a importância desses textos, até 1917. Não, eu não errei, é 1917 mesmo, que é quando se promulga aí um novo Código de Direito Canônico. O decreto do Graciano constitui a primeira parte, a segunda parte
era o Liber Extra. Então, é a mesma edição, essa edição romana de 1582, é uma edição do Corpus Juris Canonici. E vocês veem aqui, mantido da mesma forma, o texto das decretais bem pequenininho, quase desimportante, e a maior parte do texto em volta é o paratexto, são as glosas em camadas diferentes também. Então, em relação ao tipo de glosa encontrada, então o que a gente encontra nessas glosas e qual é a função delas e o que nós podemos aprender com elas? Nós temos um primeiro tipo que nós podemos chamar de glosas de explicação. Essas são as glosas utilizadas, como o nome diz, para explicar algo ao leitor. Por exemplo, aqui, né, e eu esqueci de mencionar que todos esses exemplos do Liber Extra, eu estou tirando do livro 3 do Liber Extra, que é o título 30, sobre os dízimos. Tá? Aqui no capítulo 4, antes de começar o capítulo 4, há uma referência ao Adriano, tá? E a glosa dá uma referência, acredito que seja o Adriano IV, né? que precedeu Alexandre III. Né? Essa é uma decretal atribuída ao Adriano IV, nesse caso. Né? Então, tem essa explicação sobre quem é esse Adriano que aparece no corpo do texto. Um outro exemplo de explicação, a gente tem aqui uma referência ao Pentateuco, e que já está numa adição, numa glosa, e a glosa da glosa, nesse caso, é uma glosa que é do tipo id est, a glosa isto é, né, que é bastante comum, que basicamente diz quais são os 5 livros que representam o Pentateuco, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e Deuteronômio. Né? Então, essas são glosas de explicação. Então, aqui, o tipo de informação que eu obtenho é, por exemplo, uma melhor compreensão. Né? Os comentadores acreditavam que poderiam ser pontos, ou eram para eles, ou poderiam ser pontos de dificuldade na compreensão de quem estivesse lendo esses textos. Um segundo tipo de glosa são as glosas de referência, que eu dividiria em 2 tipos. Um primeiro que oferece informação sobre o local de onde um texto foi retirado, seja a fonte ou o lugar no Liber Extra onde isso pode ser encontrado. Nesse exemplo aqui, nós temos a referência no capítulo 5, a Peruenit, e a indicação de que esta decretal corresponde ao capítulo 2 do mesmo título na Compilatio Prima. Compilatio Prima é uma compilação de decretais anterior ao Liber Extra e de onde a maior parte das decretais do Liber Extra vão ser extraídas. Então, aqui é uma equivalência. Se aqui nós estamos no capítulo 5, na Compilatio Prima isso corresponde ao capítulo 2 do mesmo título. Né? Então, você pode olhar, né, e buscar essa referência, e há também referências de concílios, de onde essa decretal teria vindo. O segundo tipo de referência que nós temos é uma referência biográfica, que não é exatamente a mesma do caso do Adriano, porque ali é só uma clarificação, o Adriano é o Adriano IV. Nós temos um exemplo aqui com o Thomas Becket, né? Temos aqui o Tomás, bispo de Canterbury, e uma nota, uma glosa, que explica quem é. Além de ser uma nota biográfica, a gente poderia também dizer que essa é uma glosa que atribui valor, porque o Becket é descrito aqui como excelentíssimos, né? E que se martirizou pela liberdade da igreja. Lembrando que o Thomas Becket foi assassinado e canonizado muito rapidamente pelo Papa Alexandre III. O terceiro tipo de glosa são as glosas de questionamento. E nesse caso, no geral, são as glosas de alguém não entendeu alguma coisa. Né? Nós temos uma referência aqui
aos bispos de Neuquén, e na glosa, claramente, o glosador ficou em dúvida se deveria ser Neuquén, Nembio, Neruolo, Neuolo, Neuelo. Ele coloca todas as possibilidades, possivelmente por não conseguir identificar qual era o lugar exato. Então, às vezes, essa glosa, no caso, não resolve nenhum problema, né, mas deixa a dúvida e deixa claro que, possivelmente, poderiam ser outros lugares sendo referidos aqui. Um quarto tipo de glosa são as glosas de contextualização. Elas tendem a ser mais longas e elas são utilizadas para apresentar o contexto em que foi emitida a decretal. Como eu disse, as decretais eram cartas papais, né, que respondiam a pedidos, solicitações, apelações feitas ao pontificado. Nós não temos as cartas que motivaram as decretais, e no ato da compilação, muitas vezes, essas partes que descrevem mais o caso, o contexto, elas foram retiradas e foram mantidas apenas as partes que são consideradas efetivamente jurídicas. Então, às vezes, nós temos glosas que reconstituem o caso que originou a decretal. Aqui nós temos o exemplo do capítulo 9, que é chamado de Suggestum Est, né? E a glosa começa embaixo e termina no topo da outra página, como vocês podem ver. A glosa explica o caso do abade e seus irmãos do monastério de Dolon, que tinham um privilégio dado pelo Papa para serem isentos do pagamento dos dízimos. Os monges de outro lugar, de Ursan, reclamam que eles deveriam receber os dízimos oriundos da produção em suas terras, e, portanto, o monastério de Dolon teria que pagá-los. O comentário ajuda a estabelecer a primazia da Igreja Romana, declarando que um privilégio estabelecido por sua autoridade não poderia ser desfeito. Por outro lado, ele também abre a possibilidade para uma composição entre as partes, para evitar problemas no futuro e garantir o bem-estar da comunidade de Ursan, que poderia ser afetada pela perda dos frutos do dízimo. A glosa procura navegar pelas diferentes jurisdições, a do monastério de Dolon, a de Ursan e a da Igreja Romana. Os dízimos aparecem, então, aqui como um ponto potencial de discórdia e conflito, mas, ao mesmo tempo, um aspecto da autoridade das diferentes jurisdições e que a glosa procura resolver. O quinto e último tipo de glosa que eu queria trazer para vocês são as glosas que eu optei por chamar de jurídica. É um termo bastante genérico, mas basicamente eu utilizo ele aqui para caracterizar todas as glosas que procuram aprofundar discussão de aspectos especificamente jurídicos. No geral, é nelas que a gente encontra os mais altos níveis de abstração jurídica. Elas exploram palavras específicas ou conceitos que aparecem nos cânones e são muito úteis para entendermos o raciocínio utilizado pelos juristas. Aqui um exemplo, à esquerda, que é o início do capítulo 18, que também é chamado de Cum Sint Hominis, e que continua na página seguinte, por isso que eu pus separado, assim, é o final do fólio e a página seguinte. E aqui é um caso bem interessante. Alguns historiadores, e aqui eu me refiro particularmente ao Mathieu Arnoux, utilizaram essa decretal para demonstrar como esse tipo de produção, que a gente está chamando de jurídica, de decretais, e, na verdade, como todo o papado, nunca tiveram uma intenção de legislar ou sistematizar um corpo de decisões jurídicas. O Arnoux faz isso ao enfatizar que o Papa Alexandre III, a quem essa decretal é atribuída, falha ao não oferecer uma resposta definitiva e parece favorável a uma solução baseada nos costumes e não no direito canônico. Eu vou discordar da interpretação do Arnoux, porque o texto, embora não pareça apresentar uma solução única, garante sim o domínio de uma jurisdição, que é a do bispo. Na decisão sobre o local de pagamento dos dízimos, Alexandre III declara que os limites da diocese não podem ser ultrapassados. E nesse caso específico, a glosa, e aqui é uma glosa assinada, é a glosa assinada pelo Bernardo de Parma,
né? Boa parte das glosas são assinadas por ele, nem todas são, algumas são assinadas por outros glosadores, mas há muitas glosas anônimas. A glosa de Bernardo de Parma aprofunda essa discussão e diz que, embora não impossível, é muito difícil que dízimos sejam considerados para além dos limites do episcopado. E que, além disso, as paróquias estão contidas dentro dos limites da diocese e, portanto, devem funcionar como limite também, de acordo com as fontes de direito canônico, e aqui ele é genérico nisso, e outras partes do Liber Extra. Então, percebam que o glosador aqui reforça um potencial ponto de dificuldade, ou de falha, ou de ausência de clareza da explicação jurídica, e reforça isso pela sua autoridade e pelo seu conhecimento intertextual, outras fontes do direito canônico, e o intratextual, outras partes do próprio Liber Extra. Então, caminhando para a conclusão aqui, nós podemos perceber que o estudo das glosas é necessário e até mesmo indispensável para compreendermos o sentido e as construções que os juristas traziam em seus trabalhos. Enquanto para texto, as glosas devem ser lidas como parte integrante do texto. A interpretação que fazemos pode mudar ao levarmos em consideração as glosas, como para o caso de Cum Sint Hominis, que é essa decretal que vocês têm aí na frente de vocês, pois podemos acessar melhor o raciocínio jurídico que guiava os canonistas. O pagamento e o controle dos dízimos, já postulado pelo texto da decretal, é associado ainda mais à esfera e autoridade de diocese e das paróquias, e colocado de forma igual sob suas autoridades. O caso dos privilégios papais em Sugestum Est, que é o caso dos monges de Dolon, amarra tudo com a supremacia do poder papal em dispensar privilégios que não podem ser revogados. Portanto, para termos uma compreensão mais apurada sobre como a definição das jurisdições no direito canônico, por exemplo, que foram os casos que eu trouxe aqui, nós precisamos levar em consideração também as glosas que acompanham o texto. Portanto, elas são elementos essenciais na definição da autoridade do texto, uma vez que oferecem clarificações e a interpretação oficial para o caso da glosa ordinária. Elas também são lugar de intertextualidade explícita ao fazer referências diretas a outras obras, autores e conhecimentos. Com esse exemplo de uso de paratexto, eu espero ter demonstrado a importância de pensarmos as fontes jurídicas nessa combinação de autoridade e intertextualidade. A análise desses textos deve prestar atenção à interdependência das palavras na página escrita e à materialidade do livro em todas as suas facetas paratextuais na construção de sentido, sejam esses textos produzidos de forma manuscrita ou impressa. Esperamos que essa ideia ampla de paratexto como expressão de poder lance nova luz sobre nossa compreensão de como a cultura jurídica escrita se desenvolveu continuamente ao longo de todo o período medieval. Examinar como os produtores e consumidores dessa cultura usaram uma miríade de elementos paratextuais para navegar e desenvolver tradições, autoridades e redes, mostra como o conhecimento poderia estar escrito não apenas sobre, mas também entre as páginas dos livros, que eram significativos tanto em suas dimensões visuais, quanto pelas palavras e ideias que eles continham. Obrigada.